Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Systemizei. Agora está chegando no final do ano, 2024 está chegando o fim, e agora é aquela hora que a gente olha para trás e pensa: poxa, quais das metas que eu defini para esse ano eu alcancei? E é o pior, muita gente olha só agora para as metas que definiu lá no final de 2023. Nesse vídeo aqui então, eu vou passar para vocês algumas dicas aqui de como definir claramente as suas metas. Eu sei que você já deve estar cansado de ouvir que metas têm que ser smart, tem toda uma sequência, tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser alcançável, tem que ser pertinente, tem que ser baseado em tempo. Todas as dicas são válidas. Mas nesse vídeo aqui, eu quero apresentar um pouco mais. Metas são iguais a requisitos. Portanto, segue o engenheiro de sistemas que vai dar bom. Vamos lá, pessoal. Começando então aqui, vamos começar a discutir um pouquinho por que metas falham. Por que a gente definiu metas lá em 2023, no final de 2023, para esse ano, e chega agora no fim de ano a gente percebe que algumas coisas ficaram para trás, algumas coisas não ficaram, e o pior de todas, às vezes você olha uma meta que você definiu e você nem lembra por que estava lá, certo? Então, gente, as metas, assim como projetos, assim como equipamentos, assim como tudo, falha por falta de clareza. É a máxima, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer coisa serve, qualquer lugar serve, certo? Então, se você não define uma meta clara, qualquer coisa que você conseguir, ou você assume que você atingiu aquela meta, ou não, porque você não tinha clareza do que você queria no começo. E assim, até psicologicamente isso, se a meta não está clara, se você não tem uma visão do alvo de onde você quer chegar, o seu corpo, a sua cabeça, ela trabalha menos, porque ela se perde, ela não tem aquela clareza de que é aquilo que ela quer, então ela acaba te sabotando no decorrer do dia a dia, certo? Então assim, para começar, as metas precisam ser claras, precisam ser postas às claras. Elas precisam seguir, sim, aquela metodologia SMART, elas precisam ser específicas, elas precisam ser mensuráveis, elas precisam ser alcançáveis, elas precisam ser testáveis, elas precisam ser baseadas no tempo, que é o T, né? E ela precisa ser relevante, que é o R. Isso tudo precisa bater, todo requisito precisa satisfazer todos esses critérios. E aqui o que eu queria colocar é: desenvolva suas metas como se fosse um requisito para algo que você está comprando. Vamos supor, quer comprar um celular? Pensa, como você gostaria de seu celular? O que você vai usar, que vai executar? Pensa nas suas metas da mesma forma, tá? Agora então vamos para um exemplo prático. Vamos começar a trabalhar isso de uma forma prática. Como que a gente transforma então metas em requisitos? Primeira coisa é, você tem que ser específico, certo? A gente falou de falta de clareza anteriormente, então, primeiro ponto, como você transforma uma meta, você torna ela específica. Então, começando com uma meta aqui vaga, por exemplo, muita gente deve ter na lista de desejos, lista de metas desse ano: quero melhorar minha saúde, ou quero perder peso, certo? Tá certo essa meta? Não, porque ela é muito vaga, ela não acrescenta muita informação. O seu cérebro fica perdido e você também. O que é melhorar minha saúde? O que é perder peso? Quantos quilos você quer perder? 1 quilo, 10 quilos, 20 quilos? Você não foi específico. Então seja específico. Quantos quilos você quer perder? Quantos você precisa perder? Certo? Uma vez que você chegou, você tem essa meta você tem essa meta vaga, então o primeiro passo é sempre ser específico. Então, por exemplo, no caso, quero melhorar minha saúde, você coloca como meta específica: quero caminhar 5 km 3 vezes na semana até junho deste ano, de 2025, por exemplo. Aqui sim você foi específico. Essa meta é mensurável, você consegue acompanhar, ela é relevante para você, porque a saúde é relevante para você, ela é baseada em tempo, então ela tem um prazo para acontecer. E assim, beleza. Nesse ponto agora, você transformou uma meta vaga numa meta específica. Certo? Agora, um segundo passo que seria realmente o pulo do gato é você quebrar essa meta específica em submetas.
que você vai entregando no decorrer do tempo. Não olha como uma meta muito grande. Quando você olha uma meta muito grande, você acaba procrastinando de trabalhar nela. Então quebra ela em porções menores, em mini metas, submetas, que você vai alcançando e uma vai ajudando a chegar na outra, certo? Então aqui, por exemplo, seguindo nesse exemplo da nossa meta específica, a gente poderia ter uma submeta para a semana 1 até a semana 2, vou caminhar 3 quilômetros, certo? Para a semana 3 e 4, eu vou alternar, vou começar a alternar corrida e caminhada. E para a semana 5 e 6, eu vou fazer corrida contínua de 5 km. Beleza, cheguei no meu objetivo, que é correr 5 km. Mas para isso, eu fiz um passo a passo, em que eu fui incrementando a minha capacidade, eu fui tendo pequenas conquistas. Nunca subestime o poder das pequenas conquistas, certo? Então assim, aqui é uma máxima da engenharia de sistemas que eu acho importante todo mundo levar em conta. Quando você quebra em submetas, você quebra a complexidade. Então, o que é algo muito grande, assustador ou muito longe, você quebra em pedaços menores que são menos complexos, mais simples. E, consecutivamente, isso tem maior chance de acontecer. Metas menores, quanto menor a complexidade, mais antifrágil é a sua meta que você definiu, certo? Então, beleza. E o segundo passo, então, é você validar, você avaliar todas as restrições que você tem. Então, por exemplo, quero caminhar 5 quilômetros 3 vezes na semana até junho. Qual o tempo que você vai disponibilizar para isso? Você vai dispor de tempo para isso? Você vai treinar em academia, não vai? Você vai fazer algum treinamento específico ou não? Se você vai só fazer na rua? Se você tem limitações orçamentárias, se você tem limitações de tempo, limitações de espaço, limitações físicas. Então, aqui é muito importante você avaliar as suas restrições, para você avaliar então se a meta que você colocou, ela é viável. Porque muitas vezes se você coloca uma meta, ela não é viável, a meta precisa ser desafiadora, mas ela precisa ser alcançável. Porque ela senão ela te desestimula ao invés de motivar, certo? Então aqui é importante você também olhar para cada meta, você quebrar em submetas e você avaliar as restrições que você pode ter para acontecer, para atingir aquela meta, certo? Então vamos lá. Nesse exercício aqui, por exemplo, uma outra meta é economizar 10 mil reais até dezembro. A meta está clara, a meta está bem escrita, ela está específica, ela tem prazo, ela tem valor, ela é mensurável. Nesse caso, por exemplo, o que você vai avaliar? Você vai avaliar seu salário atual, você vai avaliar suas despesas atuais, para você ver se é viável. Por exemplo, hoje eu tenho um salário de tanto e uma despesa de tanto. Eu consigo juntar 10 mil até dezembro? Se não, eu preciso fazer alguma poupança. Eu estou disposto a fazer isso? Está todo mundo na minha família de acordo com isso? E quais são os riscos que eu ainda tenho? Vamos supor, o cachorro teve um problema na pata. Vai ter que fazer a cirurgia. É um custo adicional. Avalie também todos esses custos adicionais. Se a família quer fazer você tem uma viagem planejada e o dólar subiu. É isso. Então, avalie sempre para você validar tudo isso. Porque muitas vezes você tem que reduzir, você pode aumentar esse valor. Vamos supor que você teve um bônus do seu trabalho. Aí você consegue. Ao invés de economizar 10, você consegue economizar 50 mil, por exemplo, no ano. Então, aqui você faz essa avaliação. E aqui uma informação que eu coloco, que eu acho importante, é a meta não é fixa. A meta ela tem que estar na sua mente. Porém, caso você tenha uma mudança de condições, você aumentou o salário, você tem mais tempo livre, você pode mudar essa meta, você pode aumentá-la, você pode torná-la mais desafiadora, você pode simplificá-la, de acordo com o contexto que você está, certo? Então é sempre importante você validar. É aquilo mesmo, aquilo continua relevante para mim? Então às vezes tem metas que você define no começo do ano, que chega no final, a meta já não é mais relevante, porque o que você queria lá naquele começo do ano era uma coisa, aí conforme aconteceram outras coisas que te levaram para outro caminho, e que hoje é relevante outra coisa. Então você ajusta tudo isso. Então não é porque está lá você definiu que você tem que fazer. Então, obviamente, se você está lá porque é importante para você, então você sempre reavalia. Isso é importante, você sempre ter isso em mente. E por último, uma coisa que eu digo para vocês é documente e deixe isso visual. Olhe para essas metas diariamente. Olhe para essas submetas todos os dias. Escreva em algum lugar que fique à mostra. Imprima, põe na parede. Utilize aplicativos como Trello, use planners. Documente isso e deixe. Faça uma ideia, por exemplo, você criar uma proteção de tela
do seu celular. Então toda hora você olha para isso. Tem várias formas de fazer. A questão é sempre, tenha algo visível, tenha essas metas visíveis. O que é importante para você tem que estar visível, porque senão você acaba esquecendo. Você acaba sendo engolido pelo dia a dia e acaba esquecendo das metas, certo? Então vamos lá, resumindo. Para você conseguir atingir as suas metas, então agora em 2025, você vai fazer diferente. Então, além de fazer as suas metas SMART, no formato SMART, você vai transformá-las, todas as suas metas. Você escreve do jeito que você quiser, você vai transformar todas as suas metas vagas em específicas. Você vai transformar tudo em objetivo claro. Não descanse até a hora que você tiver clareza. Se você olhar para tudo aquilo e falar assim, não, agora está claro para mim. Lembre-se que se não tiver claro, você não vai alcançar, certo? Outro ponto é que eu comentei foi, divida essas metas em submetas. Divida-as em etapas menores, mais simples, porque vai ser mais fácil de alcançar. Você tem pequenas conquistas, e as pequenas conquistas são o nosso motor diário, certo? Por último, valide consistentemente e constantemente as suas metas. Você pode revisar mensalmente, você pode revisar semanalmente, depende da meta. Depende muito do que você está alcançando. Então, com as submetas, você valida, vai validando sempre isso conforme você vai desenvolvendo isso, certo? E por fim, integre isso no seu dia a dia. Tenha escrito, tenha documentado, tenha isso visível e acompanhe. Tenha vontade realmente de alcançar essas metas. Lembre-se que se você definiu é porque elas são importantes para você e para sua família, certo? E por último, então, gente, esse ano então, 2025, novas oportunidades começando. Vamos escrever as metas da forma como tem que ser, ter clareza na nossa mente e vamos executar, fazer acontecer. E para tudo isso só depende da gente. Para que tudo aconteça só depende da gente. Só comece agora.